Ainda com notícias da área da segurança pública, a polícia ouviu ontem o depoimento dos envolvidos naquele caso da relação incestuosa entre pai e filha na cidade de Canindé, no Sertão Central. O Alisson Ferreira está acompanhando tudo, inclusive desde o início que esse caso veio à tona e ao vivo conversa com a gente. Diga lá, Alisson. Oi, Leal, exatamente isso. A gente vem acompanhando esse caso e os desdobramentos que vem aparecendo dia após dia. O delegado Daniel Aragão, que é o delegado regional lá de Canindé, foi ontem até o Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro da cidade, para conversar com o Jaelson, o homem, o pai envolvido em toda essa trama. Ele está hospitalizado há pelo menos 3 meses desde o dia que ele recebeu o disparo da arma de fogo e por isso ainda requer cuidados. Mas como ele já passou por esse processo de sair da UTI, foi para a enfermaria e agora já está conseguindo se comunicar, o delegado foi até o local para ouvir a versão dele também. A gente lembra que a versão apresentada até agora pela Maria Aparecida, a ex-companheira dele, é que Jaelson tinha um relacionamento amoroso com a própria filha, ou seja, havia também uma traição ali pontuada e isso teria motivado todo o crime. O delegado foi tentar confirmar essa história e o próprio Jaelson confirmou o relacionamento incestuoso com a filha. Ele disse que esse envolvimento começou há mais ou menos 1 ano e 8 meses, ou seja, quase 2 anos. E a partir disso, eles não conseguiram se desgrudar. Ele até tentou, alguns momentos, terminar esse relacionamento, que moralmente para ele não seria correto, mas eles não conseguiram. Segundo o próprio depoimento do Jaelson e também da filha dele, que foi ouvida pelo delegado no dia anterior, eles estavam bastante apaixonados e não conseguiam mais desfazer essa relação. Para que você possa entender a linha de tempo, essa moça entrou na vida do Jaelson, o pai dela, apenas nos 10 anos. Ela foi reconhecida a paternidade nesse período. Aos 12 anos, ela foi morar com ele. E segundo o depoimento dos dois, esse relacionamento começou logo depois que ela completou 18 anos. E aí veio se arrastando dessa maneira. O Jaelson teve essa companheira, a Maria Aparecida, estava tendo a relação com ela e a filha dele, de 20 anos, também tinha um namorado. Mas isso tudo, segundo as investigações da polícia, eram relacionamentos de fachada, para que assim eles não fossem julgados por ter algum tipo de envolvimento amoroso como esse. E por isso aconteciam alguns momentos em que o Jaelson acabava maltratando a Maria Aparecida, eles brigavam bastante. Segundo as informações da Maria Aparecida, teria arquitetado todo esse crime, ela já teria tentado algumas vezes terminar essa relação, mas disse que era ameaçada. E a polícia explica por que isso acontecia. Porque ele não queria tirar esse relacionamento de fachada, ou seja, esse relacionamento que ele estava tendo, para poder continuar o relacionamento com a própria filha. Ou seja, é uma história que vai ganhando essas versões. O delegado vem fazendo esse tipo de apuração para fortalecer esse caso, que teve 2 tentativas de homicídio. O delegado também diz que chegou a questioná-lo sobre esse momento da relação A3, que foi pontuado durante alguns momentos, né? Ele disse que o namorado da filha não sabia que eles tinham um relacionamento amoroso e que esse contato sexual teria acontecido apenas uma vez. E como o local estava bastante escuro, o namorado da filha não estava sabendo da participação do próprio pai. Apenas quando as luzes se acenderam que ele percebeu e aí foi que ele ficou revoltado. Como eu disse, conversei com o delegado regional lá de Canindé e ele deu entrevista pra gente, passando mais detalhes. Veja só. Ele não reconheceu como pai até os 10 anos. A partir dos 10 anos, ele reconheceu em DNA. Com 12 anos, ele levou a filha para casa, ficou de 12 até os 18 mais ou menos. Quando completou mais ou menos 18 anos, começou aí esse relacionamento amoroso com a filha. Segundo ele, está muito abalado, chorou várias vezes. Pediu perdão, disse que pediu perdão a Deus, está pedindo perdão à sociedade. Nós tentamos aí fazer toda a investigação para saber se realmente ele poderia ter feito aí entrado nesse crime do estupro de vulnerável, né, que é 14 anos incompleto, mas não se confirmou, pelo menos dito por eles. Fica difícil testemunha, já visto aí que é um crime por 4 paredes, então nenhum dos dois confirmou. Os dois estão muito coerentes, dizendo que há 1 ano e 8 meses atrás que começou a relação.
Pois é, o delegado respondeu isso porque um dos meus questionamentos foi para saber se essa relação teria começado enquanto a filha ainda era adolescente, já que ela estava vivendo com o pai desde os 12 anos. Mas como bem o delegado frisou, é impossível saber quando começou esse contato sexual, já que eles moravam na mesma casa e os dois estão com o depoimento bem alinhado. A gente falou sobre essa noite que teria acontecido esse contato com o namorado da filha e o delegado trouxe o posicionamento também. O Erilson era era um namorado da Larissa e convidou o Erilson para fazer uma relação a 3. Segundo o Erilson, não sabia que o segundo homem seria o pai. Ele foi, disse que o quarto estava escuro. Depois da relação ter acontecido, quando saíram do quarto, ele viu que era o pai. Foi aí que ele se revoltou, foi até a Aparecida, contou todos os fatos para a Aparecida. Então, a Aparecida, segundo ela, essa foi a gota d'água, ela não conseguia sair do relacionamento, e aí, segundo essa última informação, ela se revoltou e daí começou toda a trama. Pois é, esse teria sido o ponto, a gota d'água para Maria Aparecida que arquitetou todo esse crime. A gente tem a atualização do estado de saúde, o homem envolvido nisso, né, o pai dessa jovem, ele continua internado há 3 meses, como a gente disse, em observação. Já a jovem foi atingida com um disparo na altura do olho e acabou perdendo a visão de um desses olhos. Eu questionei sobre esse momento do crime para o delegado para entender se o alvo eram os dois ou apenas um. Segundo as investigações, a ideia é que essa dupla que foi fazer a execução era apenas para o pai, ou seja, para o Jaelson. Mas o tiro acabou também acertando um outro disparo à jovem, a Larissa, que estaria envolvida nessa trama também e acabou perdendo a visão nesse momento. A gente também foi atrás de saber como é que estavam essas investigações. O delegado reforçou que as 2 pessoas que se deslocaram para essa tentativa de homicídio, o maior de idade e também um adolescente, foram capturados no mesmo dia, há 3 meses atrás, quando eles começaram esses disparos, né? Foram logo identificados e foram levados para a delegacia. Já a Maria Aparecida e o outra pessoa envolvida, o genro dela, também foram capturados no começo dessa semana e foi por isso que essa história ganhou toda essa força e também essa repercussão. E claro que a gente vai ficar de olho, porque novos desdobramentos devem surgir com o passar do tempo, viu? Volto com vocês no estúdio, Léo e Raíssa. Sem dúvida, Alisson, a polícia de fato vai ter assim muito trabalho pela frente para investigar todo esse caso, né, que é cheio de, digamos assim, alinhamentos, né, e ramificações ao mesmo tempo. A própria Maria Aparecida falou, por exemplo, à polícia, que não tinha, por exemplo, apenas se separado desse homem como forma de se livrar dele, né, porque tentava o divórcio, a separação, mas sofria ameaças. O homem, segundo ela, não aceitava o fim do relacionamento, por isso que ela não conseguiu se livrar dele e aí acabou, digamos assim, encomendando a morte dele, né? Então, assim, se isso é verdade ou não, é só a polícia, né, e as investigações que vão responder. Então, de fato, muita água vai rolar embaixo dessa ponte aí.